Já rodou a vinheta, significa que o Papo de Quinta tá no ar. Vem cá, ao se olhar no espelho, o que é que você enxerga? Características físicas, né, indiscutivelmente, mas também questão de personalidade. Algumas coisas em nós só a gente consegue ver, né? Mas, na verdade, a gente até queria que outras pessoas fossem capazes de enxergar. Mas isso nem sempre é possível. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos comunicamos da forma errada, com atitudes, com a cara mais fechada, né? Às vezes você se acha simpática, mas a sua expressão diz justamente o contrário. E aí, nos primeiros segundos, dá sabe aquela primeira impressão? Muita coisa acaba sendo interpretada de maneira equivocada. Mas e aí, como se comunicar melhor? A gente está aqui com o psicólogo Walter Fernandes. Walter, bom dia, seja bem-vindo ao Mulher Demais. Bom dia, Fernanda. Essa história de primeira impressão, muitas vezes, é justamente a que fica. O nosso visual fala sobre nós, a nossa postura também, né? Como pensar nessas questões sem bloqueios? Existe até um estudo que diz que o nosso cérebro, ele gera 15 segundos para tirar uma impressão, a primeira impressão de uma pessoa. E isso para tudo. Naquilo, linguagem não verbal, numa linguagem verbal, numa linguagem visual, da maneira como você se veste. Então isso é fundamental, porque a nossa aparência é o nosso cartão de visita, não só para nós mesmos, porque precisamos estar bem com nós mesmos, sim, mas também para o mundo, né? Ou seja, são 15 segundos que você olha para aquela pessoa, ou você gosta ou você não gosta, e nem sempre nós temos uma segunda oportunidade de desconstruir essa primeira imagem. É verdade, porque essa primeira impressão, geralmente, quando ela é criada, ela é meio que estigmatizada, ela enraiza, né? Dentro da gente, dentro das pessoas, e até você conseguir desconstruir ou desformular essa primeira impressão, ela gera um trabalho em si mesmo, né? Para tirar os seus próprios preconceitos, porque não deixa de ser também questão de preconceito. 991050400 é o zap aqui do Mulher Demais. Você pode contar uma situação que você vivenciou, você pode mandar uma dúvida para a gente esclarecer aqui no nosso Papo de Quinta. A gente está falando sobre questões de imagem, questão de também, Walter, há uma diferença entre aquilo que você acha que você é, aquilo que as pessoas compreendem e aquilo que de fato você é. Existem três em nós mesmos, né? É verdade. O que a gente enxerga, ou pensa da gente é uma coisa, mas o que você, por exemplo, enxerga em mim é exatamente aquilo que eu não tenho acesso. É exatamente aquilo que verdadeiramente eu sou, porque eu crio de mim uma autoimagem. Eu crio de mim um pensamento de uma pessoa, mas só que quando você olha para mim, você enxerga a maneira real, entendeu? Quem constrói mais imagem, as palavras ou as atitudes? As atitudes. As atitudes, elas sempre vão falar mais alto. E principalmente em questões de relacionamentos. Tem muita gente que quer conquistar pela palavra, mas o comportamento é completamente diferente. Equivocado, né? Então, assim, quando você está falando uma coisa que você não está sendo sincero, o seu corpo, a sua expressão corporal, ela denuncia você. Olha que interessante aí. Tem até um livro, né? O Corpo Fala. O Corpo Fala. Né? Que justamente nos dá sinais. E existem pesquisas também que já são, inclusive nos Estados Unidos, eles usam muito, né? Os profissionais que identificam pessoas que estão mentindo, até para desvendar crimes, né? Depoimentos. Exatamente. É uma ferramenta que eles utilizam lá. Tinha até um seriado, Lie to Me, Engane-me se puder, uma coisa nesse sentido assim, que era um psicólogo que ele ia entrevistar as pessoas, Walter, principalmente criminosos, e ele fazia perguntas e pelas respostas e pelo gestual, pela forma que o corpo ele dizia, fulano tá mentindo, foi ele que praticou, e a gente acaba aprendendo um tanto nesses seriados, porque a expressão facial fala muito da gente, né? É verdade. Fala e fala muito mais do que a própria fala. Como desconstruir a imagem uma vez que já tá meio que introjetada? Porque a gente também tem meio isso, né? Fulano de tal, olha, fulano é um porre. E às vezes a gente já não vê fulano há tanto tempo. Fulano já passou por experiência, já tentou modificar e já está uma pessoa melhorada. Então, às vezes a gente coloca uma pessoa numa postura e não consegue nunca mais tirá-la de lá. É interessante. Geralmente, as pessoas não percebem isso. Mas quando a gente geralmente conhece alguém,
a gente conhece essa pessoa e já vê ela, de certa forma, como uma concorrente. Independente de saber o que ela faz, de saber a personalidade dela, onde ela mora. Então, a gente já cria essa disputa como se ela fosse uma concorrente. Então, a gente, por exemplo, bateu de frente, não gostei, olha, essa pessoa é horrível, vou para lá, quem tá? Vai estar fulano, ih, não gosto de fulano. Não, para desconstruir isso, primeiramente você precisa buscar se conhecer também. Porque você está fazendo um pré-julgamento de alguém que você não conhece e que não tem uma profundidade de relacionamento. Então, busca conhecer essa pessoa, busca se aproximar mais dessa pessoa, que você vai ver que, na verdade, não é aquele que você estava pensando. E tem muito isso. Às vezes, quando você tem a possibilidade de conhecer melhor, menina, eu te achava tão pedante, eu te achava tão chata, né? E, às vezes, foi somente uma imagem que você criou. Às vezes, imagem de uma situação tão boba do dia a dia, né? A gente tem dúvidas aqui, Walter, vamos aproveitar e estender o nosso papo botando o nosso telespectador. A Juliana diz que sempre tenta passar uma boa impressão às pessoas que gostam, mas sempre eles só entendem da forma errada, chamam de chata, de ignorante, né? Sem ela mesmo ter percebido o que foi. O que é que ela está fazendo de errado? Ela está tentando ser não natural. Ela deve buscar o natural dela, tá? Ela está tentando ser algo assim, me desculpa dizer, mas assim, algo meio que artificial. Entendi. Ela está tentando conquistar sem uma necessidade. Então, assim, seja mais natural, seja você, tá certo? Não precisa você se maquiar, não precisa você fazer uma maquiagem para mostrar para as pessoas aquilo que você não é. Ou então, Juliana, talvez você esteja achando... Porque tem uma diferença também, Walter. Aquilo que é normal para mim pode não ser normal para o outro. Então, se eu digo assim, algo muito direto para a pessoa que não está preparada ou que não tem essa característica de estar pronta para receber ou de falar dessa maneira, posso parecer ignorante para ela. Então, entender que às vezes tem essa diferença também. Você ser a sincerona, você dizer tudo o que você pensa, às vezes é interessante para você, para o outro não é. O outro pode estar dizendo, aquilo é uma ignorante, aquilo é uma mal educada, aquilo é uma grossa, não é? É preciso dosar o tanto de sinceridade e de verdade que tem na nossa personalidade. É por isso que é importante demais a gente se conhecer. Porque, por exemplo, vamos dizer que alguém chegou para mim dentro de um corredor e disse, olha, onde fica o sanitário? E eu simplesmente respondo para ela, a terceira esquerda. Isso para ela é um impacto. Poxa, que pessoa grossa. Quando eu poderia usar simplesmente a linguagem, pois não, é a terceira à esquerda, você vai encontrar o sanitário. Então é uma outra imagem, uma outra forma de colocar. Uma entonação, muda muito, exatamente, né? uma expressão facial. Tem gente que vive de testa franzida. Não quer dizer que ela seja uma pessoa que não tem acesso a ela, uma pessoa chata. Não, mas aquilo é apenas uma característica dela. Quando você vai conhecer, é outra coisa totalmente diferente. Gostaria de saber como eu faço para descobrir o que a minha imagem representa para as outras pessoas. Ela quer saber como é que ela está sendo avaliada, né, pelas outras pessoas. Começa perguntando, não, Walter? Exatamente, eu queria dizer justamente isso. Olha, escolhe 10 pessoas, tá? Pessoas que são do teu ciclo de amizade e pessoas que também não têm muita intimidade com você. E passa a fazer uma pesquisa. Me diz uma coisa, o que você pensa sobre mim? Quem eu sou para você? Anota, faz uma tabelinha dos pontos positivos e negativos e aí você já vai ter uma autoavaliação. Exatamente. E começar a descobrir para focar e consertar aqueles pontos negativos e reforçar os pontos positivos. Isso é bem interessante. Agora não faz só para as best friends não, tá? Porque só vai vir coisa positiva. Faz para pessoas mais próximas e para aquelas pessoas mais neutras, né, Walter? Porque senão aí fica uma coisa muito tendenciosa, né? Você vai perguntar para as suas melhores amigas, você é maravilhosa, porque elas têm acesso a uma parte da sua intimidade que a maioria das pessoas não tem, não é? E os mais próximos vão sempre querer elogiar. Né? Difícil é você encontrar uma amiga que chega para dizer, olha, isso aqui não tá legal não, isso aqui, né? Já diz o provérbio que o melhor amigo é aquele que chega para você e te enfrenta. Exatamente. Não é aquele que acena sempre a cabeça para você, é aquele que chega e diz, olha, você tá errada.
Exatamente. Amo você, respeito a tua escolha. Eu faço muito isso com minhas amigas. Isso. Respeito a sua escolha, amo você, conte comigo. Mas eu não concordo com determinada atitude, eu acho que o caminho não é esse. E aí a gente abre espaço para dizer, ó, seja você, mas essa é a minha visão, né, Walter? Perfeito. Sou líder de um grupo de adolescentes e quando adolescente eu tinha medo de me pedir namoro, porque viu em mim uma pessoa muito séria. Quando somos assim, na questão da adolescência ela tá falando, né? Ela tinha medo de ser pedida em namoro porque ela era muito séria, introvertida. Na adolescência é uma fase diferente da vida, né, Walter? Existe aí a questão da timidez também. Não quer dizer que seja uma pessoa fechada, uma pessoa séria demais, mas que existe uma pessoa que tem aí um certo grau de timidez. E isso ela se reserva. Quem está olhando de fora, olha como alguém sério, alguém que não dá acesso a ela. Mas, na verdade, pode estar por trás disso aí um grau de timidez muito elevado. É importante isso que o Walter está trazendo da timidez, porque às vezes a gente julga muito as pessoas por elas serem mais fechadas, por elas serem mais caladas. Aí a gente taxa logo de metido, taxa logo de não quer se misturar. Ah, tá entendendo? E às vezes é simplesmente uma pessoa mais calada, uma pessoa mais reservada. A gente estava até discutindo sobre isso ontem, Walter. Quem trabalha em televisão sofre muito com a questão de julgamento das outras pessoas. Porque a gente está na casa das pessoas diariamente, eu particularmente fico muito feliz de estar aí na sua casa. A gente está no trabalho, a gente está nas clínicas, de alguma maneira as pessoas nos conhecem, né? Então criam intimidade conosco. Só que nós não estamos vendo essas pessoas, infelizmente, adoraria ver todo mundo. Então, às vezes você está na fila de um banco, resolvendo com a cabeça, né? E não está com aquela expressão maravilhosa de quando a gente está aqui no trabalho, sendo quem a gente é também. E aí as pessoas dizem, olha, fulano é muito metido, na televisão é toda sorridente, lá na fila do banco tava com a cara que ninguém... Tá entendendo? Então, há essa coisa de julgar também, e é importante você sair dessa zona de julgador e fazer o contrário, né? Mudar o papel, pode ser uma estratégia para a gente começar a compreender o outro? Sim, é se colocar no lugar do outro, com certeza. E aí, mais uma vez, a gente volta para aquela questão dos 15 segundos, né? Sim. A pessoa te vê na televisão durante todos os dias, ou vê qualquer outro repórter na televisão durante todos os dias. Cria sobre ele uma imagem. E quando vê pessoalmente, de repente passa por uma situação dessa, como você disse, e que está ali ocupado em alguma coisa, não deu aquela atenção, porque quem lhe vê na rua vai esperar que você veja todo mundo, fale com todo mundo. Rede social. Tem uma telespectadora que disse que eu fui grossa com ela numa rede social. A rede social não tem a entonação que a gente quer dar, né? Às vezes o seu comentário foi desagradável, a gente não tem a obrigação de, porque é público, concordar com aquilo ou não dar uma resposta que você acha que é, né, interessante. Exato. Então, existe esse limiar também, até que ponto você pode ser quem você é, porque isso traz paz para você mesmo também. Quando você assume a sua personalidade, se entende como gente, diz, não, isso aqui me magoou. É o que eu falei de rede social outro dia aqui no programa. Rede social é a nossa casa, do mesmo jeito é a nossa casa, só que é uma casa de portas abertas. Se eu te convido para ir na minha casa, você vai entrar na minha casa, sentar na minha mesa para dizer assim, mulher, essa tua xícara tá horrível. Você não faz isso na frente da pessoa. Você tem vergonha, você tem educação de não fazer isso. Só que nas redes sociais, as pessoas não têm esse limite. Elas simplesmente chegam lá para dar a opinião dela, para ferir você e muitas vezes quer que do outro lado, por ser pessoa pública, ache bom, não diga nada, seja compassivo. E nem sempre a gente tá nesse clima, né, Walter? Que concorda com tudo não pode, né? Para tudo tem um limite. Para tudo tem um limite. Então que a gente comece a entender, fazer essa autoavaliação. Talvez de que forma eu esteja me comunicando e que feedback eu estou recebendo. É importante para ver até que ponto você não está em dissonância com aquilo que você acha que você é. Que às vezes a pessoa acha que a pessoa é bacana, simpática, bom chefe, né? Boa chefe. E não é bem assim, né? Eu já passei Cargo de chefia é complicado. É complicado porque exige uma responsabilidade de manter o controle e, ao mesmo tempo, ser parceiro e amigo daquele que está abaixo de sua função. Então, ele tem que ter um nível, um equilíbrio e uma liderança muito bem trabalhada para isso. Porque ele tanto pode estar perdendo bons funcionários por conta do comportamento dele, como ele também pode estar perdendo o seu próprio emprego. Tem outra expressão que se fala muito. Quando o time quer, o técnico vai embora. Verdade. Ninguém joga, ninguém faz gol. O que é que acontece? O técnico vai embora. Então, é preciso você ter um nível de habilidade, de liderança dentro desse termo que você possa lidar com isso.
Aquela questão que você falou, tem gente assim que diz, depois que eu conheci você, eu vi você em outra imagem. Eu já passei muito por isso. Tem pessoas que não me conheciam, me via pela primeira impressão, de esse cara é muito chato, é pedante, é arrogante, de tudo. E depois que passou a ter uma convivência comigo, depois que passou a me conhecer, rapaz, você... É outra pessoa, é outra história, né? É porque acha que o psicólogo está analisando todo mundo o tempo todo, tem que estar dando diagnóstico de todo. Ele estava dançando forró lá no Arraial da Correio, há uns dias atrás, né, Walter? Gente como a gente. Me pegaram ao vivo. Né? O papo hoje é muito mais para analisar o que as suas ações dizem sobre você, o que as suas palavras dizem sobre você, avalie como as pessoas estão te avaliando e tenta encontrar um equilíbrio desde que você não perca a sua essência. Existem 3 formas da gente se apresentar: a corporal, a visual e através da fala, né? A verbal. Então, assim, busca trabalhar isso em você. Busca conhecer das pessoas, daquela pesquisazinha que a gente fez ainda agora, busca conhecer das pessoas o que é que você está precisando melhorar, tá? E aí você trabalha em cima disso aí e com certeza você vai chegar ao melhor nível que você quer. E se está precisando ou acha que é importante, eu particularmente acho que é importante sempre, faz uma terapia, traz mais saúde para a nossa vida, principalmente também para a gente aprender a se livrar um pouco do julgamento alheio, né? Que traz um peso muito grande para a nossa vida. Walter está nas redes sociais, já botou o Instagram, Walter? Psicólogo Walter Fernandes. Segue lá no Instagram, @psicólogo Walter Fernandes, vai ficar por dentro, tem postagens muito legais. Um beijo, meu querido, até a próxima semana. Um abraço.